Domingo, dia 29 de outubro, chegamos aí na leitura 761, leitura do Guia do Estudo da Palavra de Deus. O título desse trimestre é Missão de Deus, Minha Missão. Missão minha, missão sua, missão nossa, né? E nós vamos falar aqui, estamos falando aqui da missão de Jonas, né? O título de hoje é Nossas Desculpas, medo. Começamos com a questão número 1, na lição 5, né? Leitura aí, não deixe de ler para que você possa entender, né, a resposta. Leitura de Naum, capítulo 1, verso 1, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, 2 Reis, capítulo 17, verso 5 e verso 6, capítulo 19, verso 32 e verso 37. Vem junto comigo aí, vamos estudar junto a palavra de Deus para que nós possamos ter entendimento e sermos aí fortificados nele, né? A pergunta então: o que esses versos revelam sobre Nínive e o relacionamento entre a Assíria e Israel? Como isso pode ter impactado a decisão de Jonas de ir para Tarsis? Bom, Nínive era uma cidade extremamente cruel e sanguinária, amados. Seu povo era inimigo de Israel. E certamente não faltou motivos para que Jonas, né, tivesse medo e temesse por sua própria vida, né? Como nós nos sentiríamos no lugar dele, né? E tendo todas essas informações sobre a grande cidade de Nínive, né? Que era extremamente cruel, né, e sanguinária. Possivelmente uma das razões pelas quais Jonas não estava disposto a ir a Nínive era o medo. Os assírios eram um inimigo terrível e Nínive era a capital do reino assírio. Entre as cidades do mundo antigo, nos dias do reino de Israel dividido, uma das maiores foi Nínive, a capital do império assírio. No tempo de sua prosperidade temporal, era também um centro de crime e maldade. Será que faltou motivo para Jonas ir em direção oposta ao que Deus o havia ordenado? A inspiração a caracterizou como cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo. Em linguagem figurada, o profeta Naum comparou Nínive a um leão cruel e devorador. Sobre quem interroga o profeta não passou continuamente a tua maldade? Nínive era magnífica. Os historiadores dizem que Senaqueribe expandiu grandemente a cidade, incluindo a construção do enorme palácio a sudoeste que media, olha as medidas desse palácio, 503 metros de altura. Você imagina aí você percorrer meio quilômetro e colocar esse meio quilômetro de pé, e ainda mais 3 metros, 503 metros de altura, 242 metros de largura, né? E continha pelo menos 80 cômodos. Ele também construiu 18 canais para trazer água para a cidade, os quais ficavam até 65 quilômetros de distância. Seu tamanho por si só teria sido assustador. E hoje nós vemos governantes aí, né, colocando como impossível canalizar água para alguns lugares secos, né, amados? Mas os assírios também eram implacáveis. Em seu relato da conquista de Babilônia, Senaqueribe se vangloriou de haver enchido as ruas com cadáveres de seus habitantes, jovens e velhos. Esculturas em relevo encontradas durante a escavação retratam cenas de soldados empalando vítimas. Eram as pessoas com as quais ninguém gostaria de encontrar. Não era avessos ao uso da violência nem a crueldade gratuita contra aqueles de quem não gostavam. Para eles isso era normal, né? Ao se imaginar andando entre as massas populares em Nínive, Jonas deve ter tremido de medo. Apesar disso, lemos a história de Jonas com o sentimento de reprovação, porque ele deixou que o medo o impedisse de cumprir as instruções divinas. O que não percebemos é que fazemos o mesmo, ou seja, permitimos que o medo nos controle.
E por muito menos, né, amados? Por muito menos. Questão aí de rodapé. Você já sentiu fortemente que Deus o estava instruindo a fazer algo, mas por medo você não queria fazer? O que você aprendeu com essa experiência? Bom, amados, eu realmente não tive essa impressão aí, né? Que Deus estava me chamando e eu tive medo de fazer. Eu constantemente, com a minha esposa, somos chamados de corajosos. Talvez você ainda não saiba, mas nós somos pais de 6 filhos por adoção, e nós não temos esse sentimento de que eles são filhos adotivos. O sentimento que Deus implantou no nosso coração é que eles nasceram do próprio ventre da minha esposa. Esse é um sentimento verdadeiro, né? Não há demagogia nisso. Realmente esse é o sentimento que Deus colocou no nosso coração, né? Todos os nossos filhos já nasceram grandes, mas é como se eles tivessem nascido do ventre da minha esposa. Então as pessoas nos chamam de corajosos por isso. E eu tenho aprendido, amados, que ser corajoso é fazer aquilo justamente que nos dá medo. Porque se nós não enfrentarmos o medo, para que precisa de coragem? Não é mesmo, amado? Então, queridos, sejam corajosos. Enfrentem o medo. Enfrente o medo e não vire as costas para aquilo que Deus está chamando você. Aquilo que o Espírito de Deus testifica no seu espírito. Vá em frente, né? Porque se Deus apontou o caminho, Ele certamente estará com você. E não tem coisa mais saborosa, se é que eu posso usar esse termo, do que fazer a vontade de Deus e entender que está na vontade de Deus. Amém, amados? Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que nos encoraja, Senhor. Senhor, que cada pessoa que estiver do outro lado possa ter esse sentimento, meu Deus, de ouvir a Tua voz e prosseguir em cumprir o Teu chamado. No nome santo de Jesus, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.